O sol nasceu como uma ferida aberta sobre vassouras. Era um sol que não pedia licença, um calor que castigava a terra e fazia o ar tremer sobre os cafezais que se estendiam até onde a vista não alcançava. Naquela manhã, que seria a última manhã de sua velha vida, Domingos não sabia que seu destino estava sendo pesado na balança do diabo. Ele tinha 30 anos de idade, um corpo forjado no trabalho mais duro que um homem pode suportar e uma alma que guardava segredos perigosos. O primeiro segredo era que ele sabia ler. O segundo, que ele ainda se lembrava de como era ser livre, mesmo que a memória fosse um sussurro distante, uma história contada por sua mãe Zefa, lá no recôncavo baiano, antes que o coronel Jacinto de Albuquerque o trouxesse para aquela fazenda. Domingos acordou antes do primeiro raio de luz, como fazia todos os dias nos últimos 20 anos. O cheiro da senzala era uma mistura densa de suor antigo, palha úmida e o odor de corpos cansados. Ele se sentou no catre de palha, o único som sendo a respiração pesada de Benedito no catre ao lado. Seus olhos se ajustaram à escuridão. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer, e por um momento, apenas um longo momento, ele se permitiu odiar. Ele odiava o som do sino que logo tocaria, odiava o gosto do café ralo, odiava a terra vermelha que manchava seus pés e mãos. Mas o ódio era um luxo, um fogo que queimava quem o carregava. Ele o engoliu, como fazia todas as manhãs, e o transformou em força. Ele se levantou em silêncio. Seus movimentos eram calculados, fluidos. Debaixo do colchão de palha, seus dedos tocaram a capa gasta de um livro. Era um volume de poemas que a menina Isaura, a filha mais velha do coronel, lhe dera anos atrás. Isaura. Ela tinha um coração que não pertencia àquele lugar. Quando o pai não estava por perto, ela o chamava para a biblioteca, os olhos brilhando de travessura e bondade. Você não é um animal, Domingos, ela dizia, a voz fina como a de um passarinho. Você tem uma mente, use-a. E ela lhe ensinou as letras, o som de cada sílaba, o poder de juntá-las. Isaura cresceu, casou-se com um juiz rico em São Paulo e partiu, deixando para trás um vácuo e um escravo alfabetizado, o que era talvez a coisa mais perigosa que se podia ser naquelas terras. Domingos escondeu o livro de volta. Aquele era seu único tesouro, sua única fuga. O sino tocou, um som metálico e impiedoso que cortou o ar da madrugada. A senzala ganhou vida, murmúrios, gemidos, o choro de uma criança. Maria das Dores, a lavadeira, já estava de pé, o rosto marcado pela exaustão antes mesmo do dia começar. Deus nos dê força, ela murmurou para ninguém em especial. Benedito, que trabalhava na moenda, se espreguiçou, os ossos estalando. Mais um dia, mano Domingos, mais um dia pra gente carregar o mundo nas costas. Domingos apenas assentiu, os lábios cerrados. Palavras gastavam energia. Ele precisava de toda a energia que tinha. Ele saiu para o terreiro. O ar estava mais fresco ali, carregando o cheiro do café sendo seco e o perfume distante das damas da noite que ainda resistiam. Ele era um negro alto, seus músculos se moviam com uma eficiência que vinha de anos de trabalho escravo. Carregar sacos de café, consertar cercas, cuidar dos animais. Ele fazia tudo e fazia bem. O coronel Jacinto valorizava isso. O coronel era um homem de trato duro como o couro cru. Ele não via bondade em ser cruel sem motivo, mas também não via crueldade em ser dono de outros homens. Para ele, era a ordem natural das coisas. Ele dava comida suficiente para que não desmaiassem e raramente usava o chicote, a menos que achasse necessário. Era um homem justo, dentro dos limites doentios daquela época. Mas a Casa Grande não era governada apenas pelo coronel. Havia Sinhá Mariana.
Mariana era uma tempestade contida em um vestido de seda. Ela viera do Rio de Janeiro aos 18 anos, uma noiva jovem para um coronel viúvo e 20 anos mais velho. Um arranjo de famílias. Ela era linda, com uma beleza que quase doía. Cabelos negros como a noite, olhos verdes que pareciam felinos e uma pele branca que ela protegia do sol com fervor. Mas, por baixo da beleza, havia um tédio tão profundo, tão vasto, que se tornara veneno. Ela passava os dias na varanda da casa grande, uma figura pálida e imóvel, bordando ou lendo romances franceses que chegavam da corte. Ela lia sobre paixões arrebatadoras, sobre bailes em Paris, sobre amores proibidos, e depois levantava os olhos e via vassouras. Via o terreiro empoeirado, ouvia o canto monótono dos escravos na colheita, sentia o cheiro de café e esterco. E ela odiava. Odiava o marido velho, odiava a fazenda, odiava o silêncio quebrado apenas pelo canto do sabiá. Ela se sentia prisioneira, da mesma forma que Domingos era um prisioneiro, embora as gaiolas fossem feitas de materiais diferentes. A dele era de ferro e lei, a dela de seda e tédio. Se essa sensação de estar preso em uma vida que não parece sua é familiar para você, se você já se sentiu observado, julgado ou preso em uma rotina que suga sua alma, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada, porque a prisão de Domingos estava prestes a ficar muito, muito pior. Naquela manhã específica, Sinhá Mariana estava na varanda. O coronel Jacinto havia partido para a cidade de Vassouras fazia 3 dias para tratar de negócios da Câmara Municipal. Ele ficaria fora por pelo menos 2 semanas. A casa grande parecia respirar aliviada, sem a presença pesada do coronel. Mas para Domingos, isso significava apenas mais trabalho, pois os capatazes ficavam mais nervosos. Mariana observava o terreiro. Seus olhos passaram por Maria das Dores, por Benedito, e então pousaram em Domingos. Ele estava perto do poço, consertando uma roldana. O calor do meio-dia estava insuportável, e ele, acreditando estar longe dos olhos da casa, havia tirado a camisa de algodão grosseiro. Foi ali que o destino mudou. Mariana parou de respirar. Ela não estava olhando para um escravo. Ela não estava olhando para um homem. Ela estava olhando para algo que ela não via há muito tempo. Vida. Ela viu as costas largas, a pele escura brilhando de suor como bronze polido. Viu os músculos se contraindo e relaxando sob a pele a cada movimento dele para puxar a corda. Ela viu a força bruta, a vitalidade que ela mesma não possuía. Domingos se virou para pegar uma ferramenta e ela viu o peito largo, as linhas de seu abdômen, o suor escorrendo por seu pescoço. Algo dentro dela, algo que estava adormecido e apodrecendo, despertou. Era um desejo cru, faminto, que não tinha nada a ver com amor ou afeição. Era posse, era poder, era o mesmo sentimento que uma gata sente ao ver um pássaro. Ela o observou por 1 hora inteira. Cada movimento dele era um tormento para ela. Ela sentiu o rosto corar, não de vergonha, mas de calor. Um calor que subia de dentro dela. Ela nunca havia reparado nele antes. Não dele. Ele era apenas parte da mobília, parte da paisagem. Mas agora, ele era a única coisa que ela via. Aquele desejo era proibido por Deus, pelos homens, por sua posição. Mas Mariana, em seu tédio infinito, havia muito tempo deixara de se importar com Deus. E quanto mais ela tentava afastar aqueles pensamentos, mais eles a consumiam, como fogo em palha seca. Domingos, lá embaixo, sentiu um arrepio. Ele não sabia por quê. O sol queimava suas costas, mas ele sentiu um frio na espinha. Ele teve a sensação de estar sendo observado. Ele olhou discretamente para a casa grande, e lá estava ela, a Sinhá,
Parada na varanda, os olhos verdes fixos nele. Ele não conseguiu decifrar a expressão dela, mas seu instinto, o instinto que mantinha um escravo vivo, gritou: perigo! Ele rapidamente pegou sua camisa do chão, vestiu-a e se afastou do poço, o coração batendo rápido, sem motivo aparente. Ele tentou se esconder no trabalho, ir para trás do celeiro, para qualquer lugar longe daquela varanda. Mas era tarde. A fome de Mariana havia despertado. E ela não era a mulher que se curvava aos mandamentos. Ela era a esposa do coronel. Ela era a dona de tudo ali. Inclusive, ela pensou com um sorriso lento e cruel, dele. Naquela noite, Domingos mal dormiu. Ele se revirava no catre, a imagem daqueles olhos verdes queimando em sua mente. Ele tentou ler a luz fraca de uma vela que havia conseguido guardar, mas as palavras não faziam sentido. Ele ouviu o velho Joaquim do Rosário, o escravo que cuidava dos cavalos, tossir na escuridão. Joaquim era um homem de 70 anos, com cabelos brancos e olhos que pareciam ver através das pessoas. Ele era respeitado, ele sabia das coisas. Domingos se levantou e foi até o catre de Joaquim. "O senhor não dorme, velho?" perguntou baixo. Joaquim abriu os olhos. Eles pareciam lúcidos na penumbra. "O sono foge dos velhos, menino, e dos preocupados. Você parece os dois esta noite." Domingos hesitou. Como ele poderia explicar? Eu senti uma coisa hoje. Um vento ruim." Joaquim o encarou por um longo tempo. "O vento ruim sopra da casa grande, Domingos. Sempre sopra de lá." Ele se sentou, o corpo velho reclamando. "Eu vi como a sinhá te olhou hoje. Vi você correr para vestir a camisa." O coração de Domingos gelou. "O senhor viu." "Eu vejo tudo, menino. Eu sou velho, não cego." Joaquim pôs a mão ossuda no braço de Domingos. A pele era seca como papel. "Tome cuidado. Um cuidado que você nunca tomou na vida. Porque o desejo da casa grande é uma coisa que não traz nada além de desgraça para a senzala. É uma fome que come a carne e depois joga os ossos fora." Domingos engoliu em seco. O medo que ele sentia agora tinha um nome. Tinha olhos verdes e cabelos negros. "O que eu faço, seu Joaquim?" "Você reza", disse o velho. "Reza para sua mãe Zefa, reza para os seus orixás, reza para esse Deus branco que a menina Isaura te ensinou. Reza para todos eles. E, acima de tudo, fique longe. Se ela te chamar, corra. Se ela te olhar, baixe os olhos. Faça-se de pequeno, de invisível. É a única defesa que nós temos." Domingos voltou para seu catre, mas o sono não veio. Ele se sentiu como um rato em uma caixa, com uma cobra observando do lado de fora. Ele estava preso. Ele era forte, sabia ler, tinha orgulho. Mas diante daquela ameaça silenciosa, ele não era nada. Ele era propriedade. E ele entendeu, com uma clareza terrível, que a luta mais difícil de sua vida não seria contra o chicote ou o trabalho pesado. Seria contra o desejo de uma mulher branca e entediada que tinha o poder de destruí-lo com um único capricho. A noite se arrastou, longa e cheia de presságios. E na casa grande, no quarto de seda, Mariana também não dormia. Ela planejava. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Domingos tentou seguir o conselho do velho Joaquim. Ele se fez sombra. Ele acordava mais cedo. Ia para o campo antes que a casa grande despertasse. Ele se voluntariava para os trabalhos mais distantes, consertar a cerca do pasto, limpar o córrego, qualquer coisa que o mantivesse longe, muito longe do terreiro principal e dos olhos daquela varanda. Ele baixava a cabeça quando cruzava com qualquer pessoa da casa. Ele comia rápido, quase sem sentir o gosto, e se enfiava na senzala assim que o trabalho acabava. Ele estava tentando ser invisível. Mas a invisibilidade só funciona se o caçador não estiver procurando por você. E Mariana estava procurando. Da sua varanda, ela notou a ausência dele.
Onde estava o negro alto que consertava o poço? Ela perguntou a uma das mucamas. Luzia, uma moça assustada que só servia dentro da casa. Onde está o Domingos? Luzia gelou. Não sei, sinhá. Deve estar no campo. O capataz mandou ele para a roça. Traga-o aqui, ela ordenou, a voz baixa e preguiçosa, como se não fosse nada. A janela do meu quarto está com o fecho emperrado. Mande-o vir consertar. Luzia correu, o coração batendo na garganta. Ela sabia. Todas as mulheres daquela fazenda sabiam ler os ventos. Ela encontrou Domingos perto do estábulo, onde ele ajudava Joaquim com um cavalo que estava mancando. Domingos! Ela chamou, ofegante. A sinhá! Ela tá te chamando. Diz que é para consertar uma janela no quarto dela. O mundo de Domingos parou. O ar ficou pesado. Ele olhou para Joaquim, o pânico estampado em seu rosto. O velho fechou os olhos por um segundo, uma expressão de profunda tristeza. Vá, menino, disse Joaquim, a voz mal saindo. E que os seus ancestrais te cubram. Não há como dizer não para um chamado desses. Apenas vá. Domingos sentiu o gosto de cinzas na boca. Era isso. O momento que ele temia. Ele não podia correr. Ele não podia se esconder. Ele não podia dizer não. Dizer não a uma ordem da sinhá era insubordinação. Era motivo para o tronco, para o chicote, para ser vendido para o sul, onde diziam que os homens não duravam nem 5 anos nas charqueadas. Ele estava preso. Completamente e terrivelmente preso. Eu já vou, disse ele para Luzia, a voz saindo rouca. Ele caminhou da senzala para a casa grande. Cada passo parecia pesar 1000 quilos. Ele sentia os olhares dos outros escravos sobre ele. Maria das Dores, que estendia roupas no varal, parou e fez o sinal da cruz, os lábios se movendo em uma oração silenciosa. Benedito, que passava com um saco de milho, apenas baixou a cabeça, o rosto uma máscara de raiva e impotência. Eles sabiam. Ninguém disse uma palavra, mas todos sabiam o que aquele chamado significava. Não havia janela quebrada nenhuma. Ele subiu os degraus da varanda. A casa grande era sempre fria por dentro, mesmo nos dias mais quentes. O cheiro era de madeira encerada, de flores murchas e de algo mais, algo que ele não sabia nomear. Um cheiro de poder e de solidão. Ele subiu a escadaria principal, a bota rústica fazendo barulho no assoalho polido. Ele nunca havia subido ao 2º andar. O 2º andar era o território dos senhores. Ele parou em frente à porta do quarto dela. Estava entreaberta. Ele bateu, a mão suja de graxa do estábulo tremendo. Entre, Domingos! Veio a voz dela, macia e sedosa. Ele empurrou a porta. O quarto era enorme, escuro, as cortinas de veludo pesado fechadas contra o sol da tarde. Demorou um momento para seus olhos se ajustarem. E então ele a viu. Sinhá Mariana não estava em seus vestidos de dia. Ela estava deitada em uma chaise longue, perto da janela, vestida apenas com uma camisola branca, fina, quase transparente. Os cabelos negros estavam soltos, caindo sobre os ombros. O ar estava pesado com um perfume doce e enjoativo de jasmim. Ao lado dela, em uma mesinha de cabeceira, havia uma garrafa de vinho do Porto e 2 cálices. O coração de Domingos disparou de um jeito que quase o fez vomitar. Isso não era um pedido de conserto, isso era uma armadilha. Sinhá, disse ele, mantendo os olhos baixos, fixos no tapete persa. Me chamou? A menina Luzia disse que era a janela. Mariana riu, um riso baixo que não tinha humor. Sim, Domingos, a janela. Ela se levantou, lentamente, como uma serpente se desenrolando. Ela caminhou até ele. Ele podia sentir o calor que emanava dela, sentir o cheiro do vinho em seu hálito. Está emperrada, não fecha direito. Ela apontou para uma janela do outro lado do quarto. Domingos se moveu, agradecido por ter algo para onde olhar. Ele foi até a janela. Era uma janela grande, de madeira de lei.
Ele tocou o fecho. Era de latão polido. Ele o moveu. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Funcionava perfeitamente. Não vejo problema, sinhá, disse ele, a voz abafada. Está funcionando. Eu mesmo verifiquei todas as fechaduras na semana passada, antes do coronel viajar. Ele sentiu a presença dela logo atrás. Tão perto que ele podia sentir a respiração dela em sua nuca. Ah, mas eu acho que está quebrada, sim, ela sussurrou. Foi quando ele sentiu a mão dela, fria, macia, pousando em suas costas, por cima da camisa de algodão grosseiro. Os dedos dela subiram lentamente pela sua coluna, fazendo cada músculo do seu corpo se retesar. O pânico o tomou. Um pânico frio e absoluto. Sinhá, ele murmurou sem se virar. Isso não está certo. Pelo amor de Deus, Sinhá, o coronel... Mariana riu de novo, aquele mesmo riso cruel e doce. O coronel está a quilômetros daqui, Domingos. A mão dela se moveu para o ombro dele, apertando, os dedos cravando em seu músculo. E quem é você para me dizer o que é certo? Ele se virou. Ele tinha que se virar. E foi o seu maior erro. Porque agora ele estava de frente para ela, tão perto. Ele podia ver as pupilas dela dilatadas, os lábios vermelhos entreabertos. Ele viu nos olhos dela uma mistura aterradora de desejo, poder e tédio. Era um vácuo, um buraco negro que queria engoli-lo. Você é meu, Domingos, disse ela, a voz agora sem suavidade. Era uma ordem. Assim como os cavalos no estábulo são meus, assim como esta casa é minha, assim como tudo nesta fazenda é meu, e eu decido o que fazer com o que é meu. Ele gelou. O sangue fugiu de seu rosto. Naquele instante, ele entendeu a verdade absoluta e terrível de sua condição. Ele não era um homem, não para ela. Ele era uma coisa, um objeto. Ele pensou em resistir, pensou em empurrá-la, em correr. Mas para onde? Se ele a tocasse com raiva, era a morte. Se ele fugisse, os capitães do mato o trariam de volta para ser açoitado até a carne abrir. Se ele gritasse, quem acreditaria nele? Ele seria o culpado. O negro que atacou a Sinhá Branca. Ele seria linchado no terreiro antes do pôr do sol. Ele não tinha escolha. Ele nunca teve escolha. Sinhá, por favor. Ele tentou uma última vez, a voz implorando. Por favor, o quê? Ela o desafiou, os olhos brilhando. Ela se aproximou mais, o corpo dela quase tocando o dele. Ela pegou a mão dele, a mão grande, suja de trabalho, e a colocou em sua cintura fina, por cima da camisola. Me obedeça, Domingos, ou eu juro por Deus que mando te açoitar no tronco até você desmaiar. E depois te vendo para o primeiro traficante que passar por aqui. Ninguém vai saber o que aconteceu aqui, mas todos saberão o que aconteceu com você. Era um cheque-mate. Ele estava derrotado. Quem ouvia aquela história não conseguia ficar indiferente. Aquela não era uma história de amor proibido, como os romances franceses que ela lia. Era uma história de poder e abuso. E assim como você não deve ficar indiferente se essa história, se essa injustiça te tocou. Se você entende o terror de não ter escolha, deixa teu like para que essa história não seja esquecida e para que a voz de Domingos seja ouvida. Naquela noite, naquele quarto escuro com cheiro de jasmim e vinho, Domingos fez o que ela mandou. Ele se sentiu sujo. Ele se sentiu morto por dentro. Enquanto ela o usava, ele olhava por cima do ombro dela, para a janela que funcionava perfeitamente, e via um pedaço do céu noturno, uma única estrela brilhando. Ele se agarrou àquela estrela. Ele pensou em sua mãe Zefa, no recôncavo. Ele pensou nos livros de Isaura. Ele pensou em tudo que era limpo e bom, porque não havia prazer naquilo. Havia apenas vergonha. Havia nojo. Um nojo profundo de si mesmo, como se ele estivesse traindo seus ancestrais, sua mãe, sua própria alma. Ele se sentiu como se estivesse profanando o próprio corpo. Para Mariana, no entanto, foi o oposto.
Foi uma vitória. Ela sentiu um prazer agudo, misturado com a embriaguez do vinho e, mais potente ainda, a embriaguez do poder. O poder de pegar o homem mais forte da fazenda, o homem que ela desejava, e dobrá-lo à sua vontade. O poder de quebrar todas as regras, de cuspir nas leis de Deus e dos homens e sair impune. Ela se sentiu viva pela primeira vez em anos. Quando acabou, ela se deitou de volta na cama, os cabelos espalhados no travesseiro, o rosto corado. Ela não o olhou. Saia, ela disse, a voz fria agora, desinteressada. Volte para a senzala, e se eu ouvir uma palavra sobre isso, uma única palavra, Domingos, eu te mato. Ele se arrumou, as mãos tremendo tanto que mal conseguia fechar a própria camisa. Ele não disse nada. Não havia o que dizer. Ele saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Ele desceu as escadas como um autômato. Ele cruzou a varanda e saiu para a noite. O ar fresco da noite o atingiu como um tapa, mas não conseguiu limpar a sujeira que ele sentia. Ele não foi para a senzala. Não ainda. Ele foi para trás do celeiro, para a escuridão, onde ninguém podia vê-lo. E ali, o homem de 30 anos, o homem forte que sabia ler, o homem que não chorava desde que fora arrancado de sua mãe, dobrou os joelhos na terra e vomitou. Ele vomitou o vinho que ela o forçou a beber. Ele vomitou o jantar. Ele vomitou até não ter mais nada dentro de si, exceto pelo vazio e pela vergonha. Ele ficou ali por horas, tremendo, olhando para a casa grande, agora escura, exceto pela luz de uma vela no quarto dela. Ele havia cruzado um limiar. Ele sabia que sua vida antiga, a vida de trabalho duro, mas de dignidade interna, havia acabado. Aquela primeira noite foi apenas o começo. Ele não era mais Domingos. Ele era a coisa dela. A vida de Domingos se partiu em duas. Havia o antes, que era o trabalho duro, a saudade da mãe e o segredo dos livros. E havia o agora. O agora era o cheiro de jasmim e vinho do Porto. O agora era o som da porta do quarto dela se fechando. O agora era a vergonha que o cobria como um sudário, uma vergonha tão pesada que ele mal conseguia respirar. Ele voltou para a senzala naquela primeira noite, ou no que restava dela, e se deitou. Ele não dormiu. Ele apenas existiu, ouvindo a respiração dos outros, sentindo o nojo de si mesmo. Quando o sino tocou às 4 da manhã, ele se levantou como um morto. Benedito, que estava ao seu lado, percebeu. Mano, você tá doente? Tá branco que nem papel. Domingos não conseguiu responder. Ele apenas balançou a cabeça e saiu para o frio da madrugada. A água gelada do poço, quando ele jogou no rosto, não limpou nada. A sujeira estava por dentro. 2 noites se passaram. 2 noites em que ele pulava a cada som, a cada folha que caía, achando que era Luzia vindo chamá-lo. Ele não comia. A comida não descia. Maria das Dores o observava com uma pena profunda. Coma, menino. Se não comer, adoece. Se adoecer, vai pro tronco por ser preguiçoso. Ele tentou, mas o pão de milho tinha gosto de terra. Na 3ª noite, o chamado veio. Luzia apareceu na porta da senzala, os olhos grandes de medo, o rosto banhado de lágrimas silenciosas. Ela não precisou dizer o nome. Ela apenas olhou para Domingos. E ele entendeu. Benedito se levantou. O que foi, Luzia? O que ela quer? Ela quer o Domingos, gaguejou a moça. Disse que a luz do candeeiro está falhando. Um silêncio pesado caiu sobre a senzala. Todos sabiam que não havia candeeiro falhando. Benedito cerrou os punhos. Ele era mais baixo que Domingos, mas tinha o fogo da raiva nos olhos. Isso é desgraça, isso é pecado. Calha a boca, Benedito, sibilou Joaquim do seu canto. Você quer que o capataz te ouça? Quer morrer? Não há o que fazer. Ele se virou para Domingos. Vá, meu filho, apenas vá. E tente.
Tente lembrar quem você é. A segunda vez foi pior que a primeira. Não houve fingimento de janela. Não houve vinho. Ela estava esperando por ele, impaciente. Não havia mais sedução, se é que algum dia houve. Era uma ordem. Era cru. Ela o usou com uma fúria silenciosa, como se estivesse descontando nele todo o seu tédio, todo o seu ódio por aquela vida na fazenda. Ele era o objeto dela. E quando ela terminou, ela o dispensou com um aceno, sem nem mesmo olhar para ele. Isso se tornou a rotina. Sempre que o coronel Jacinto estava fora, a cada 2, 3 noites, Luzia vinha. E Domingos ia. Ele começou a morrer por dentro. A primeira coisa que ele abandonou foram os livros. Ele não conseguia mais tocar nas palavras de Isaura. As letras pareciam zombar dele. Que adiantava saber ler, que adiantava conhecer poemas sobre honra e liberdade, se ele era aquilo? Se ele era um animal que obedecia ao chamado da dona? Ele escondeu o livro tão fundo debaixo da palha que ele mesmo quase esqueceu que existia. Depois, ele abandonou os amigos. Ele parou de falar com Benedito. Quando Benedito tentava puxar conversa, perguntando sobre o recôncavo, sobre as histórias que a mãe dele contava, Domingos dava respostas curtas. Não lembro. Não sei. Ele se sentava sozinho, longe de todos, os olhos fixos no nada. Ele estava se tornando uma casca. A senzala se dividiu. Maria das Dores e Benedito o olhavam com uma tristeza infinita. Mas outros começaram a olhar diferente, com desprezo, com inveja. Eles viam Domingos saindo da casa grande no meio da noite. Eles viam que ele não era açoitado. Começaram os sussurros. Tá se dando bem. Virou o galo da Sinhá. Deve estar ganhando coisa. Um dia, na colheita, um escravo mais novo, chamado Tobias, zombou dele. Cuidado para não sujar a roupa, Domingos. Sinhá pode não gostar. O sangue de Domingos ferveu. O ódio que ele engolia todas as manhãs, o ódio de Mariana, o ódio de si mesmo, tudo isso explodiu. Ele largou o saco de café e avançou em Tobias. Ele o golpeou 1, 2, 3 vezes, com uma fúria cega. Foram necessários 4 homens para tirá-lo de cima do rapaz que sangrava pelo nariz. O capataz veio. O que é isso, Domingos? Brigando no serviço? Domingos esperou o chicote. Ele queria o chicote. Seria uma dor limpa, uma dor que ele entendia. Mas o capataz hesitou. Ele olhou de Domingos para a casa grande. Ele também sabia. Sabia que mexer com Domingos agora podia ser perigoso se a Sinhá o protegia. Voltem ao trabalho, rosnou o capataz, visivelmente desconfortável. E você, Domingos, se eu vir isso de novo, nem a Sinhá te salva do tronco. Domingos sentiu mais nojo ainda. Ele nem sequer tinha o direito de ser punido como os outros. Ele estava em um limbo. Ele não era mais da senzala e nunca seria da casa grande. Ele era uma coisa, suspensa entre 2 mundos, sem pertencer a nenhum. Naquela noite, Joaquim do Rosário o encontrou no estábulo. Domingos estava escovando um cavalo. O movimento repetitivo o acalmava. Bater nos seus irmãos agora, Domingos... A voz do velho era calma, mas cortava como vidro. Domingos parou, o ombro tenso. Ele me provocou. E você caiu, disse Joaquim. É isso que ela quer. Ela tá te quebrando. Ela te tira a honra de noite e de dia você joga a raiva em cima dos seus. Ela tá ganhando, menino. Ela tá matando sua alma. Domingos se virou, os olhos vermelhos de uma dor que não saía. E o que o senhor quer que eu faça, seu Joaquim? Que eu sorria? Que eu agradeça? Eu quero que você lute, disse Joaquim, batendo o dedo ossudo no peito de Domingos. Não com os punhos, não contra Tobias. Lute aqui dentro. Lembre de Zefa. Lembre das letras de Isaura. Você é Domingos, filho de Zefa, um homem que sabe ler. Você não é o animal de estimação dela. Não deixe ela te transformar nisso. Finja, se precisar. Obedeça com o corpo, mas tranque sua mente.
Guarde sua alma num lugar onde aquela mão suja não possa tocar. As palavras de Joaquim foram como água no deserto. Foi a primeira vez em semanas que Domingos se sentiu visto. Não como o galo da Sinhá, não como uma vítima, mas como um homem. Ele não respondeu ao velho, ele apenas voltou a escovar o cavalo. Mas naquela noite, antes de dormir, ele tateou sob a palha. Seus dedos tocaram a capa do livro. Ele não o leu, mas o segurou. Ele o segurou com força, como se fosse um escudo. Uma semana depois, o coronel Jacinto voltou. A fazenda inteira respirou aliviada, mas ninguém respirou mais fundo que Domingos. A presença do coronel era uma barreira, segura. O ar na casa grande mudou. Sinhá Mariana voltou a ser a esposa entediada e distante. Ela passava por Domingos no terreiro e não o via. Era como se aquelas noites nunca tivessem acontecido. Domingos sentiu um alívio tão gigantesco que quase o fez cair de joelhos. Acabou. Tinha sido um pesadelo, mas tinha acabado. Ele começou a comer de novo. Ele conversou com Benedito. Ele até ajudou Maria das Dores a carregar um cesto pesado. Ele estava voltando. Foi uma falsa vitória. O coronel ficou em casa por 10 dias. No 11º dia, ele anunciou que iria a uma fazenda vizinha para comprar gado e dormiria lá. Partiu depois do almoço. O estômago de Domingos se transformou em gelo. O dia se arrastou. Cada segundo era uma tortura. Ele se escondeu no campo de milho, fingindo trabalhar, rezando para que ela o esquecesse. Mas ela não o esqueceu. A noite mal havia caído quando Luzia veio. Desta vez, o pânico de Domingos era diferente. Era o pânico de quem se cura de uma febre e a vê voltando mais forte. Ele foi. Ele subiu as escadas, ele entrou no quarto e ela estava lá. Mas algo havia mudado. Ela não estava impaciente. Ela estava excitada. O coronel não estava na cidade. Ele estava a apenas alguns quilômetros de distância. O risco era maior. E ela parecia gostar disso. Tranque a porta, Domingos, ela disse. Isso era novo. Sinhá, o coronel não volta hoje. E se voltasse, seria mais divertido, não acha? Ela riu. O som fez o sangue dele gelar. Ela estava jogando. Ela estava jogando com a vida dele. Aquele abuso foi o pior de todos, porque ele percebeu que ela não era apenas cruel. Ela era imprudente, ela estava viciada no poder, viciada no risco, e ele era o peão no jogo dela. Quando o coronel voltou no dia seguinte, Domingos estava definhado novamente. O ciclo recomeçou. O coronel saía, ela o chamava. O coronel voltava, ela o ignorava. A vida dele era um inferno intermitente. Foi então que Benedito o confrontou de verdade. Uma tarde, na moenda, o barulho da máquina cobrindo a conversa. Mano Domingos, Benedito disse sem rodeios, o que tá te comendo por dentro? Você tá com cara de quem carrega o mundo nas costas. E não é só o trabalho. Domingos olhou para o amigo, o único amigo que lhe restava. Ele estava cansado de mentir, cansado de se esconder. Ele não respondeu. Ele apenas baixou os olhos e seu ombro tremeu. Benedito entendeu tudo naquele silêncio. A raiva sumiu de seu rosto, substituída por uma imensa e trágica compreensão. Aquela diaba, ele sussurrou. Mano, eu sinto muito. Domingos não aguentou. Ele chorou. Um choro silencioso, de homem adulto, as lágrimas se misturando com o suor e o pó do café. Eu não aguento mais, Benedito. Eu vou fugir. Fugir? Benedito agarrou o braço dele. Para onde? Para os quilombos. Os capitães do mato te acham em 3 dias. Te trazem de volta e te matam no tronco. Não faça isso, Domingos. Fugir é sentença de morte. E ficar é o quê? Gritou Domingos, a voz cheia de desespero. Isso não é vida. Eu sou um bicho. Você é um sobrevivente, disse Benedito firme. Aguente, aguente firme. Uma hora isso acaba. Tempestade não dura para sempre. Mas Benedito estava errado.
A tempestade estava apenas começando. Uma noite, depois que Mariana o dispensou, Domingos estava saindo da casa grande, a alma em frangalhos, e encontrou Joaquim do Rosário na varanda dos fundos, fumando um cachimbo de barro, olhando as estrelas. Meu filho, disse Joaquim, a voz pausada, sem se virar. Eu sei o que está te acontecendo, e sei que você não tem culpa. Domingos parou, surpreso. Como o senhor sabe? Joaquim se virou. Os olhos dele eram antigos, profundos. Eu tenho 70 anos, menino. Vi muita coisa nessa vida. Vi sinhá que se aproveitava de escravo. Vi escravo que foi morto por ciúme de senhor. Vi de tudo, e eu te digo, com a certeza da morte, isso não vai acabar bem. Eu não quero isso, seu Joaquim. A voz de Domingos falhou. Mas como eu posso dizer não para ela? O velho pôs a mão no ombro dele. A mão era como casca de árvore. Não pode, meu filho. E é isso que dói na alma. Porque você é homem, mas não é tratado como homem. É tratado como coisa, como animal que se usa quando quer. Os dois ficaram em silêncio. O único som era o dos grilos e o vento no cafezal. Reza, meu filho, disse Joaquim por fim. Reza para os seus ancestrais te protegerem, porque tempestade grande está vindo. Joaquim tinha razão. 3 semanas depois, algo mudou. O coronel saiu para uma longa viagem a Vassouras. Ficaria 15 dias fora. O inferno recomeçaria, mas não recomeçou. A primeira noite passou. Ninguém chamou. A segunda, a terceira. Domingos sentiu um alívio cauteloso. Será que ela tinha se cansado dele? Será que o vício dela tinha passado? Ele começou a respirar de novo. Ele até pegou o livro e, à noite, leu uma página. As palavras voltaram a fazer sentido. Ele sentiu uma ponta de esperança. Talvez ele pudesse ter sua vida de volta. Mas o silêncio da casa grande era mais assustador do que os chamados. Ele viu sinhá Mariana na varanda. Ela estava pálida, mais pálida que o normal. Ela parecia doente. Ela não estava lendo seus romances. Estava apenas parada, olhando o nada, a mão frequentemente no ventre. Uma tarde, ele estava passando perto da cozinha e a ouviu. Ela estava gritando com Luzia. Incompetente! Você deixou cair. Sua inútil! E então, o som dela vomitando. Maria das Dores, que estava lavando roupa ali perto, olhou para Domingos. Os olhos dela se arregalaram, elas se entreolharam. E um medo novo, um medo que era 1000 vezes pior do que tudo antes, nasceu. Sinhá Mariana estava grávida. O coronel Jacinto ainda visitava o leito da esposa de vez em quando. Todos sabiam disso. Ele ficaria radiante, um herdeiro. Mas Mariana sabia a verdade. No fundo do seu coração, ela sabia. Ela podia não saber o dia exato, mas ela sabia quem era o pai. O medo a consumiu. O desejo que ela sentia por Domingos se transformou em cinzas. O tédio deu lugar ao pânico. Ela olhou para as próprias mãos brancas no espelho e pensou na pele escura dele. E se a criança nascesse errada, e se nascesse com os traços dele, com o cabelo dele, o coronel a mataria. Não, ele mataria Domingos, e a ela ele a trancaria em um convento ou a mandaria de volta para o Rio na desgraça. Sua vida estava acabada. O abuso parou. Completamente. Ela parou de chamar Domingos, mas o alívio que ele sentiu durou pouco. Porque agora, quando ela o via, não havia desejo nos olhos dela. Havia ódio, havia medo e havia algo mais. Havia cálculo. Ele não era mais o brinquedo dela. Ele era a prova do crime. Ele era o segredo que podia destruí-la. Domingos percebeu a mudança. Ele viu o jeito que ela o evitava. Ele a viu conversando em voz baixa com o capataz, olhando para ele. Ele foi até Joaquim. Seu Joaquim... Ela parou, mas está pior. Joaquim olhou para o ventre dela do outro lado do terreiro. Eu avisei, meu filho. A tempestade chegou. Antes, ela queria seu corpo. Agora, ela quer sua vida.
Ela precisa te apagar. Vender, matar, fazer sumir. Você sabe demais. E você pode ser o rosto do filho dela. O chão se abriu sob os pés de Domingos. Ele estava preso. Se ele ficasse, ela daria um jeito de se livrar dele. Se ele fugisse, o coronel mandaria caçá-lo. O pânico era uma coisa fria em seu estômago. Ele estava encurralado. Ele se sentou na senzala no meio do dia, incapaz de se mover. Ele era um homem morto andando. Ele tinha escapado do abuso sexual apenas para cair em uma sentença de morte. O alívio durou exatamente mais um dia, porque na tarde seguinte, o coronel Jacinto, que havia voltado mais cedo de Vassouras, o chamou. Não no terreiro, não na varanda. Ele mandou o capataz buscá-lo. O coronel quer você no escritório, agora. O escritório do coronel Jacinto era o coração da fazenda, um lugar onde números eram calculados, destinos decididos e sentenças proferidas. Domingos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O capataz o empurrou para dentro e fechou a porta, deixando-o sozinho com o senhor. O coronel estava sentado atrás de sua mesa maciça de jacarandá. Ele não estava olhando para Domingos. Ele estava limpando uma pistola, as peças de metal dispostas sobre um pano oleado. O silêncio era tão pesado que parecia sugar o ar do quarto. O cheiro era de tabaco, couro e algo metálico. "Domingos!" disse o coronel, com voz fria, sem levantar os olhos. "Senhor?" A voz de Domingos mal saiu. O coronel continuou a polir o cano da arma. "Me contaram umas histórias sobre você e minha esposa." O estômago de Domingos se revirou. Acabou. Era ela. Ela tinha contado. Ela tinha mentido. Tinha revertido a história. Tinha o acusado para se salvar. Claro que tinha. Ele era o escravo. Ela era a Sinhá. Quem o coronel acreditaria? "Histórias que eu não quero acreditar", continuou o coronel, a voz baixa e perigosamente calma. "Mas que preciso investigar." Domingos sentiu o suor frio escorrer por suas costas. A boca ficou seca. O coração disparou, batendo contra suas costelas como um pássaro preso. "Senhor", ele começou, a voz tremendo, eu nunca desrespeitei a Sinhá. Eu juro pela alma da minha mãe. O coronel largou a arma. O som do metal batendo na madeira foi como um tiro. Ele levantou os olhos. Eram olhos de aço, frios, sem emoção. "Então por que ela anda nervosa?" perguntou ele. "Por que ela vomita pelas manhãs? Por que você anda sumido, se escondendo pelos cantos como um cão culpado? Por que Maria das Dores viu você saindo do quarto dela de noite?" A pergunta o atingiu como um soco. Maria das Dores. Ela não o tinha traído. Ela devia ter sido pega, forçada a falar. Ou talvez o coronel estivesse mentindo, apenas testando-o. Não importava. O laço estava se fechando. Domingos não sabia o que responder. A verdade era sua sentença de morte. A mentira também. Ele estava preso em uma armadilha perfeita. Então ele ficou calado, os olhos baixos, as mãos tremendo ao lado do corpo. O coronel se levantou, lentamente. Ele era um homem alto, embora não tão alto quanto Domingos. Ele foi até a parede, onde vários chicotes e relhos estavam pendurados. Ele pegou um, o chicote de 7 pontas, reservado para as punições mais severas. Ele o enrolou na mão, o couro estalando suavemente. "Eu vou te dar uma chance de falar a verdade, Domingos", disse o coronel, agora parado a centímetros dele. "E dependendo do que você disser, eu decido o que fazer contigo." Foi nesse momento, olhando para o chicote, sentindo o cheiro de tabaco do coronel, sabendo que Mariana estava na mesma casa, provavelmente ouvindo, grávida. Algo dentro de Domingos se rompeu. Não foi coragem, foi desespero, foi o cansaço. O cansaço de ter nojo de si mesmo, o cansaço do medo. O conselho de Joaquim veio à sua mente. Guarde sua alma.
O silêncio estava matando sua alma. Guardar aquele segredo sujo estava o matando por dentro, mais rápido do que qualquer chicote poderia. Num lampejo, ele decidiu. Ele não ia morrer como um animal culpado. Ele ia morrer talvez, mas ia morrer como Domingos, filho de Zefa. Senhor, ele começou e ergueu os olhos. Ele encontrou os olhos de aço do coronel. A verdade é que a Sinhá me chamava. O coronel não se moveu. Domingos continuou, as palavras saindo num fluxo desesperado. 30 anos de dor e humilhação vazando dele. Ela me chamou. A primeira vez disse que era a janela. Eu fui. Ela me forçou. Ele engoliu em seco, a vergonha o queimando, mas ele não parou. Ela disse que se eu não obedecesse, ela me mandava para o tronco, me vendia para o sul. O que eu podia fazer, senhor? O que um homem como eu pode fazer? Ele contou tudo. As noites, o cheiro de jasmim, a garrafa de vinho, as vezes que o coronel viajava. Ele contou como ele não podia recusar, como ele não podia dizer não. Ele contou como se sentia sujo, como tinha medo. E enquanto falava, as lágrimas que ele segurou por meses, por anos, começaram a descer. Lágrimas de raiva, de vergonha, de pura e absoluta impotência. Eu sou seu escravo, senhor, mas eu sou um homem. E ela tirou isso de mim. Cada noite. Eu não queria. Eu juro por Deus, eu não queria. O coronel Jacinto ouviu tudo em silêncio absoluto. Seu rosto não se moveu, mas Domingos viu. Viu o rosto do coronel ficar vermelho, um vermelho escuro que subiu do pescoço até a testa. Ele viu a mão do coronel apertando o cabo do chicote, apertando com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando Domingos terminou, ofegante, as lágrimas escorrendo, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. O único som era a respiração pesada do coronel e as batidas do coração de Domingos em seus próprios ouvidos. O coronel olhou para o chicote em sua mão. Depois olhou para Domingos. Ele não parecia ver um homem. Ele parecia ver um problema, uma mancha. Saia daqui, disse o coronel, a voz baixa, quase um rosnado. Vá para a senzala e não saia de lá. Não fale com ninguém. Espere até eu decidir o que fazer. Domingos não esperou uma segunda ordem. Ele quase correu para fora do escritório. Ele tropeçou na varanda, desceu os degraus, o sol da tarde o cegando. Ele correu para a senzala, o coração quase saindo pela boca. Benedito e Maria das Dores o esperavam, os rostos ansiosos. "O que aconteceu, mano?" perguntou Benedito, agarrando seu braço. "Você tá branco como um fantasma." "Eu contei", ofegou Domingos, caindo no catre. "Eu contei tudo." Maria das Dores levou a mão à boca. Meu Deus, ele vai te matar." "Eu não sei", respondeu Domingos, tremendo incontrolavelmente. Agora só Deus sabe o que vai ser de mim." A noite caiu na fazenda, mas não foi uma noite normal. Foi uma noite de espera. Um silêncio tenso cobriu tudo. Ninguém na senzala dormiu. Todos estavam ouvindo. E então começou. Vozes da casa grande, primeiro abafadas, depois altas, gritos. Era Sinhá Mariana. Um grito agudo de negação, de raiva. "Mentira! É tudo mentira dele! Como você pode acreditar nesse negro?" E então, a voz do coronel. Um rugido, mais alto, um rugido de fúria. Não dava para entender as palavras, apenas a violência na voz. Pratos se quebrando, o som de vidro estilhaçado, portas batendo com força. Uma briga feia. Domingos ficou sentado, petrificado, ouvindo o destino de sua vida sendo decidido aos gritos. Benedito estava ao seu lado, a mão em seu ombro, um apoio silencioso. A noite se arrastou. Os gritos pararam por volta da meia-noite, substituídos por um silêncio ainda mais assustador.
Então, de madrugada, um som ecoou pela fazenda, fazendo todos pularem nos catres. Um tiro, um único tiro, vindo da casa grande. Depois disso, silêncio. Um silêncio de morte. Domingos não se moveu até o amanhecer. Ele não sabia quem estava morto. Ele, o coronel, ela. De manhã cedo, o sol mal tinha nascido, o capataz veio à senzala. O rosto dele estava fechado, sombrio. Ele não olhou para Domingos. Ele apenas parou na porta. Domingos, disse ele, o coronel mandou você se preparar. Você foi vendido. Vendido, não morto. Vendido. Vendido para onde? Perguntou Benedito a voz rouca. O capataz deu de ombros. Um comprador de escravos estava de passagem. Vai para o sul, para o Rio Grande, para as charqueadas. Um suspiro coletivo de horror passou pela senzala. As charqueadas. Era o pior destino. O trabalho era tão brutal, sob o sol ou o frio cortante, lidando com carne e sal, que diziam que um homem não durava 5 anos. Era uma sentença de morte lenta. Domingos sentiu um alívio estranho. Pelo menos era um destino. Pelo menos era longe dali, longe dela. Ele juntou suas poucas coisas. Eram quase nada. O livro gasto que Isaura lhe dera. Ele o enfiou dentro da camisa, junto ao peito. A pequena imagem de Nossa Senhora que sua mãe Zefa lhe pendurara no pescoço quando criança. Era tudo o que ele tinha. Ele se despediu. Benedito o abraçou, chorando abertamente. Se cuida, mano. Pelo amor de Deus, se cuida. Maria das Dores fez o sinal da cruz em sua testa. Que Deus te guie, Domingos. Joaquim do Rosário o olhou, os olhos antigos cheios de uma tristeza profunda. Ele não disse nada sobre Deus. Ele apenas disse: que os ancestrais te acompanhem, meu filho. Onde quer que você vá, lembre-se de quem você é. Domingos assentiu, incapaz de falar. O capataz o levou para o terreiro. A carroça que o levaria embora já estava esperando. Uma carroça suja, com grades, onde outros 5 homens, com os olhos vazios de esperança, já estavam acorrentados. Antes de subir, enquanto o capataz prendia os grilhões em seus pulsos, Domingos olhou uma última vez para a casa grande. E ele a viu. Sinhá Mariana. Na janela do quarto dela. A mesma janela que ele fingiu consertar. Ela não estava de camisola. Estava de vestido escuro. A mão no ventre, agora levemente arredondado. Os olhos dela estavam vermelhos de choro. Os olhos dele se encontraram através do terreiro. Naquele momento, Domingado não sentiu ódio. Ele não sentiu pena. Ele sentiu apenas um vazio imenso. Um entendimento profundo e terrível. Ele entendeu que o tiro não tinha sido para ela. O coronel não a matara. Ele apenas matara o problema. E o problema era ele, Domingos. Ele entendeu que ambos, ele e ela, eram vítimas. Prisioneiros de um sistema cruel que transformava seres humanos em objetos, em propriedades, em coisas sem vontade própria. A gaiola dela era de seda e tédio, a dele de ferro e violência. Mas ambos estavam presos, e o filho dela, talvez filho dele, nasceria naquela mesma prisão. Ele subiu na carroça. O chicote estalou. A carroça começou a se mover, rangendo na terra vermelha. E enquanto a fazenda ficava para trás, Domingos pensou na mãe Zefa, que nunca mais vira. Na menina Isaura e suas letras. No velho Joaquim e seus conselhos. E pensou naquela criança que talvez nascesse com seus olhos, e que cresceria sem nunca saber quem foi seu pai verdadeiro. A história de Domingos se perdeu nos caminhos poeirentos do Brasil escravista, como tantas outras histórias de homens e mulheres que foram usados, abusados e descartados. Mas sua dor ecoou através dos tempos. Um grito silencioso de todos aqueles que não puderam dizer não, que não tiveram escolha, que carregaram nas costas não apenas o peso do trabalho forçado, mas também a violência íntima e cruel que acontecia nas sombras das casas grandes. E se essa história fez teu coração bater mais forte, se você sentiu a injustiça e a dor da voz de Domingos, vai agora lá no canal e se inscreve para conhecer as outras vozes que o tempo tentou calar.
porque nós precisamos lembrar. Precisamos honrar a memória desses homens e mulheres que sofreram para que nós hoje pudéssemos ser livres. E nunca, nunca esquecer que a liberdade é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar a dignidade de outra pessoa. Não importa a cor da pele, a posição social ou o poder que tenha. Porque no fim, todos somos filhos da mesma terra. Todos merecemos respeito, amor e a chance de viver com a cabeça erguida e o coração em paz.